vez estamos recebendo um homem no projeto Mulheres que Empreendem. Ele é meu amigo, empresário, engenheiro, dono da RJ Moraes, João Rafael Moraes. Oi pessoal, agradecer a Gisele, é um privilégio participar dessa nova etapa do Mulheres que Empreendem e compartilhar um pouco do que a gente sabe sobre essa jornada de empreendedorismo, que acho que vale tanto para mulheres quanto para homens. Acho que a gente não tem distinção quando o objetivo é empreender. Ok? Certo. Eu queria também agradecer ao João Rafael, que foi patrocinador do Mulheres que Empreendem algumas vezes, né, João? Então, ele é um apoiador do projeto já desde o início do projeto. Então, muito obrigada pelo apoio de sempre e para mim é que é uma honra te receber aqui. É um privilégio, acima do sucesso que tem sido o Mulheres que Empreendem, participar disso, ver o crescimento disso, porque não é um apoio ou um patrocínio por ajudar uma amiga, mas sim um propósito de um trabalho que eu de fato acredito. Acredito que isso tem um impacto gigantesco na vida de várias mulheres, tanto aqui em Arcos quanto na região. E quanto mais a gente puder ver mulheres lidando nessa jornada de empreendedorismo, desbravando os próprios medos e se arriscando a fazer coisas que habitualmente são tendenciosas ou corriqueiras só de homem fazer, é um ganho gigantesco, tanto para nós quanto para a sociedade. Então, é um privilégio fazer parte disso, de verdade. Obrigada. E para falar também que esse projeto especificamente, Mulheres que Empreendem Online, ele saiu do papel por causa do João também. Nós conversamos muitas vezes a respeito desse projeto. Ele, além de me incentivar, me orientou de muitas formas a como fazer. Então, ele não poderia ser outro homem a ser o primeiro a participar do Mulheres que Empreendem Online. E assim, eu tenho uma admiração pelo João há muito tempo. Quando ele estava na faculdade, eu dava aula na mesma faculdade. Então, a gente ia no mesmo ônibus. E eu vi o João sair da faculdade e já abrir um negócio. E eu achei isso muito, além de perspicaz, né, mas muito diferente, porque a maioria das pessoas não faz dessa forma, né? A maioria das pessoas primeiro se forma, espera um tempo, depois abre uma empresa. E aí eu já vi o João sair da faculdade e abrir uma empresa. Você acha que tem que ser assim? Ou você acha que quem é mais cauteloso sair na frente? O que você acha? É muito delicado eu dizer que é uma opção ou que é um caminho mais fácil ou um caminho direcionável que todo mundo deva seguir. Vai da circunstância do que cada um vive. Eu lembro que em 2016, eu já estava trabalhando, 2015 a 2016 eu já trabalhava na área. Eu saí do ramo de metalurgia e fui para a construção civil. Então, durante a minha graduação é que eu tive a certeza de que eu gostava de construção civil, porque eu vivenciei isso. Inclusive é um conselho que eu dou para quem está fazendo estágio, para quem está cursando qualquer tipo de graduação, independente seja engenharia civil, ou qualquer área que vai trabalhar, seja direito, administração, que tenha amostras de profissão dentro da própria graduação. Porque enquanto a gente está percorrendo a graduação ou qualquer ensino, é muito perdido o foco de que é aquilo mesmo que a gente quer, é isso mesmo que é o seu propósito, para isso que você está lá. Porque a gente tem uma base teórica gigante, mas a parte prática fica a desejar. Então, logo em seguida, em 2016, essa empresa que eu estava não deu certo e eu perdi o emprego. E aí todo mundo fala, então se eu estou desde o princípio por abrir empresa, não, eu não tinha opção. Em 2016 a gente vinha de uma recessão gigantesca no país e não tinha emprego para suprir aquela demanda de gente que estava se formando e sendo lançado no mercado de trabalho. Tanto para construção civil na engenharia quanto na arquitetura. E logo em seguida a gente viu um mercado absorvendo cada vez menos gente e com muita gente sobressalente, não tinha o que esse pessoal fazer. Pensei, procurei emprego durante boa parte desse tempo aí de 2016 e 2017, não encontrei, e aí eu comecei a fechar parcerias que me permitiram trabalhar por conta própria. E como no início tudo é muito incerto, a gente não tem essa matemática exata de fez, recebeu,
fez, ganhou e projetou e as coisas vão dar certo. Lá no início eu comecei desenvolvendo projetos, isso eu comecei fazendo na mão mesmo, não tinha nenhum software, não tinha nada. Tanto que nessa época eu não tinha nem notebook para conseguir começar a projetar. Então tive apoio de outras pessoas, que é um dos pontos fundamentais para qualquer jornada. A gente não faz nada sozinho. Às vezes as pessoas vão entender que fulano chegou em tal lugar, ou fulano fez tal coisa, ou fulano está caminhando para tal objetivo. A gente não faz sozinho. Tive pessoas que me apoiaram, pessoas que me ajudaram e me incentivaram a fazer isso. Isso dentro de relacionamento, dentro do próprio âmbito familiar e os meus amigos. Então, em 2017, eu comecei a pegar reforma residencial e projetos esporádicos. Em 2018, eu comecei a me consolidar melhor no mercado de trabalho. Aí eu criei o nome RJ Moraes. Em 2018, eu já havia me formado. Até então, era um negócio meio incerto. Eu ainda contava com a expectativa de conseguir um emprego, de que o mercado de trabalho me absorvesse. Só que eu fui vendo isso crescer. Eu fui vendo que tinha potencial e eu podia tornar aquilo meu negócio. Só que no início, tudo é muito incerto. E aí a gente volta para a palavra que é empreendimento e empreendedorismo, que por mais óbvio que pareça, a gente tem que deixar claro qual que é o intuito. Empreender significa, do latim, tentar fazer alguma coisa. E nada mais eu estava fazendo que tentando fazer alguma coisa com o recurso que eu tinha. Eu tinha uma graduação, não tinha mercado de trabalho para eu desempenhar isso no regime que eu fui criado para acreditar. Não nasci com a intenção de ser empresário, não nasci com o feeling para ser empreendedor, que é o que todo mundo acha. Eu simplesmente estava numa situação que eu precisava dar uma solução. E o empreendedorismo, que nada mais é do que a tentativa de fazer dar certo, foi a forma que eu achei para aplicar o meu conhecimento ao mercado. E logo no início eu vi que isso tinha potencial e comecei a seguir nessa jornada dessa forma. Uhum. E aí você falou que foi por acaso, né? Então, assim, não foi uma coisa que você falou, eu vou me formar, vou abrir minha empresa e vai dar tudo certo. Foi um negócio que você teve que fazer dentro das circunstâncias. Exato. Você acha que se você tivesse planejado, você teria acertado mais? Assim, você acha que o caminho do empreendedorismo com planejamento é mais assertivo ou não? Com toda certeza. Eu vejo muita gente que tem medo da zona de conforto, de abrir mão do próprio trabalho para abrir um negócio. Isso é o que eu mais percebo, e muitas pessoas nesse sentido nunca vão abrir o próprio negócio porque sempre vão ter o medo daquele desconhecido. Porém, não posso dizer que isso é uma afirmativa errada ou certa, porque cada um sabe as dores do que vai enfrentar, e é uma estratégia, é um caminho. Tem muitas pessoas que têm o próprio emprego, usam esse emprego para acumular recursos e depois abrir o próprio negócio que dá certo. E também conheço pessoas que fizeram a mesma coisa e deu errado. Então, não existe uma fórmula, não existe uma estratégia para dizer que isso funciona ou não funciona, mas eu nunca planejei. Isso não estava no meu script que eu não fosse ser absorvido pelo mercado de trabalho. O que antecedeu a engenharia na minha vida foi a segurança do trabalho. Então, desde o ensino médio eu já fazia o curso de técnico de segurança do trabalho para conseguir me graduar na engenharia civil. Então, eu sempre tive essas metas de pequeno e médio prazo. Olha, eu estou fazendo a segurança do trabalho, que vai me colocar no mercado de trabalho, vai permitir com que eu estude e consiga cursar uma graduação. E a graduação eu tinha essa mesma expectativa de entrar para o mercado de trabalho. Eu não pensava em criar um próprio negócio, não. Então, não foi por acaso, foi pela ocasião. Entendi. E você falou que teve apoio, né, assim, de algumas pessoas e tal. Na sua família, assim, tem muitos empreendedores, tem muita gente que empreende, ou você foi meio que o único, assim? Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, na verdade. É o azarão, né, da família. Eu tenho outra característica, que eu sou hiperativo. A Gisele, como é minha amiga, sabe disso, então eu tenho TDAH. Não porque está na moda, porque agora é comum, né? Mas desde criança eu sou extremamente hiperativo. Então eu sempre fui aquele menino levado, aquele menino que todo mundo olha, isso aí não vai dar certo não, isso aí vai dar trabalho.
E depois que os familiares enxergam o resultado, eles enxergam que o potencial escondido lá atrás. Porém, essa jornada de incentivo no âmbito familiar eu não tive, não. Era o oposto. Até porque era eles também não tinha referência, né, para te incentivar. Tipo, ai, nosso avô deu muito certo Exato, não tem como. Empreenda. Isso não aconteceu, né? porque todo mundo tinha aquela jornada tradicional de que você precisa acordar cedo, ir para uma empresa, trabalhar, voltar para casa e pronto. Isso era o caminho de sucesso visto pela minha família. Então, isso logo no início, enquanto a gente fica desempregado, é até um critério de subjugamento que a sua própria família vai te inserir. Ó, se o mercado de trabalho não está te absorvendo, tem alguma coisa errada com você. A culpa sempre é da pessoa. Então, esse início e esse incentivo interno ali eu nunca tive. Eu desenvolvi isso com pessoas que me cercavam e uma vontade interna de fazer mais, de ser melhor, de mudar alguma coisa e mudar minha própria realidade. Então, o meu incentivo sempre veio de dentro, sempre veio interno, sempre foi um saco cheio comigo mesmo, pode-se dizer assim. Então, eu queria deixar aqui uma dica, porque eu ouço muito de muitas mulheres que não têm o apoio da família, que não têm o apoio do marido, que não têm o apoio do pai, da mãe, dos irmãos. E é isso, às vezes a sua família não te apoia porque ela não tem uma referência de empreendedorismo de sucesso, de alguém que tenha empreendido e tenha tido sucesso. Então, como o João falou aqui, não é uma questão de família, maldosa, não, realmente não tinha referência. E aí não tinha como você olhar para, né, você enxergar essa possibilidade. Então eu queria deixar isso aqui registrado, porque eu bato muito nessa tecla com as minhas mentoradas, né, que vira e mexe eu ouço isso. Que a minha família não me apoia. Mas que às vezes não apoia simplesmente porque não tem referência, não é nenhuma questão pessoal com a gente. E aí o João falou uma coisa aqui também que eu achei interessante, que eu acho importante destacar. Ele falou que tirou força, né, e proatividade a partir do meio que ele convivia, né? E como eu estou inserida nesse meio, né, eu sei que o meio que a gente convive é um meio de muita gente que empreende, né? Não são todos, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que empreendem. E o que eu queria te perguntar é se você acha que faz diferença esse meio que a gente está inserido, assim, quando a gente está inserido no meio, tem amigos que querem mais, tem fome de crescer. Você acha que é diferente da gente ter amigos que não querem nada? Você acha que isso muda a realidade ou não? Que independente disso, a pessoa, né, pode se apoiar e fazer da mesma forma? Completamente. Cada vez mais, e eu não estou dizendo isso por busca de apoio ou autoafirmação, mas o meio sempre influencia o que a gente vai fazer ou não. E cada vez mais eu me direciono a estar perto dessas pessoas. Tem 2 livros que citam isso, que é o Poder do Amanhã e Pai Rico, Pai Pobre. As 5 pessoas que você mais convive determinam o seu resultado de sucesso ou não. Então, cada dia mais dentro dessa jornada eu enxergo que isso faz diferença. O networking é fundamental, o ciclo de amizades é fundamental, com quem eu ando, com quem eu me distraio, os ambientes que eu vá descontrair, tudo isso eu levo em consideração. Tanto que, você é testemunha disso, eu sou difícil de ir em vários ambientes. Eu não sou o amigo que liga para saber como é que está, sou um amigo extremamente falho nesse ponto. E eu vou a poucos lugares, mas os lugares que eu acho que vai somar. Raramente eu vou em um lugar meramente por distração ou por lazer. Então, sim, eu acho que influencia e molda completamente. Porque se eu ando com um grupo de bêbados, tendenciosamente eu vou achar que aquilo é normal. Se eu frequento um ambiente que tem gente que usa droga, eu frequentemente e inconscientemente vou atribuir aquilo como uma coisa normal. Se eu, em contraponto, tenho um network de pessoas que crescem, pessoas que veem o negócio, pessoas que são fiéis à família, que buscam os mesmos propósitos que eu,
tendenciosamente também, inconscientemente, eu vou absorvendo aquilo e vou me transformando numa pessoa melhor. Então, eu tenho certeza que isso é fundamental na minha jornada e é determinante para onde a gente vai. Então, aquele ditado, diga-me quem anda que eu te direi quem és, é pura verdade. Acredito, uso e recomendo. Então, não acho que alguém vai chegar a algum lugar sozinho. Aprendi isso a duras penas dentro dessa jornada, mas eu não acho também que você vai chegar a algum lugar com as pessoas erradas. Pelo contrário, as pessoas podem desacelerar esse processo ou te jogar para trás. E falando isso no âmbito do Mulheres que Empreendem, o que eu noto é que tem muitas mulheres que às vezes deixam de apostar no próprio sonho, deixam de investir na própria carreira ou deixam de apostar na própria capacidade por família, pelo parceiro, pela insegurança às vezes do parceiro para segurar o crescimento da mulher, literalmente para tirar o brilho da mulher. E às vezes negligencia a própria capacidade. Então, essas pessoas, ao meu ver, não são pessoas que vão contribuir para que você chegue onde você quer. Dentro de um relacionamento, que é o que mais impacta nesse âmbito familiar, a gente precisa de pessoas que vão buscar os mesmos propósitos ou que vão jogar a gente para cima quando a gente não conseguir olhar para si próprio. Para mim, o princípio de relacionamento é esse, é a parceria mútua. A gente pegar o interesse da mulher, o interesse do homem, e juntar os dois interesses em comum, mas não abrir mão daqueles interesses individuais. A gente precisa ter os objetivos ali individuais trazidos para dentro do relacionamento para o casal. Obviamente vão ter prioridades dentro disso, mas o que não acho justificável abrir mão ou regredir algum princípio ou algum propósito em detrimento da vontade de outra pessoa. Que é o maior gargalo que eu vejo, tanto na vida de homens quanto de mulheres, que deixam de fazer as coisas. Eu não posso fazer isso pela minha família. Se pergunte duas coisas, que é o que eu sempre fiz comigo. Você está deixando de olhar para o seu potencial como autojustificativa para não fazer, ou você está depositando nos outros a responsabilidade do porquê você não faz? Então, se essa resposta for que a outra pessoa me impede de fazer, alguma coisa está errada. Então, eu não acho que tem que existir diferença entre o meu propósito e o propósito do meu parceiro ou quem anda comigo. Por isso, eu acho que o meio é fundamental. E essas pessoas que estão andando para cima, estão indo em uma direção que eu quero chegar, é as pessoas que eu vou me cercar. Isso serve para qualquer esfera afetiva, seja um vínculo de amizade, um vínculo de network do trabalho, um relacionamento afetivo, independente do que seja. Entendi. Você falou uma outra coisa que eu acho interessante, que é diferenciar, a que você falou agora no finalzinho, que é diferenciar um pouco o que é amizade, né, e o que é network, né, o que é um relacionamento profissional. Uma coisa é você ser amigo, outra coisa é você ter um relacionamento profissional com a pessoa. Né? Eu tô te falando isso porque eu vejo muitas pessoas falando assim, porque eu tenho uma loja e meu amigo nunca me comprou. Porque eu tenho não sei o que, minha amiga nunca foi lá me comprar. E isso, assim como você sabe, apesar de ser meu amigo e já ter me apoiado, eu não sou uma pessoa que mistura as duas coisas. Eu acho que amigo é amigo e se ele quiser ser também apoiador do meu projeto, ótimo, né? Ou se ele não quiser apoiar meu projeto, ele continua sendo meu amigo e aí eu não tenho uma relação comercial com essa pessoa. E aí, você acha difícil ou para você é muito fácil separar essas coisas? Por exemplo, fulano é uma relação comercial, ciclano é uma amizade, assim. Ou você acha que vai misturando? Pode ir misturando? Sempre vai misturando? Na verdade, eu aprendi que não é a mesma relação, não é o mesmo ponto. Eu vou citar primeiro na esfera pessoal, porque amigos eu enxergo por caixinhas. Então, eu tenho amigos de vários tipos. Eu tenho um amigo que é para dinheiro, tenho um amigo que é para conselho, tenho um amigo que é para desabafar e tenho um amigo que é para farra. Então, eu tenho amigos em diversas esferas. E, normalmente, esse amigo que é do dinheiro não é o mesmo da farra. Então, eu aprendi a distinguir qual a importância, o peso e o significado daquela pessoa dentro da minha vida. O que não quer dizer que e antes isso vai corroborar com o que eu vou concluir,
Antes eu tinha que falar, um amigo é amigo e ponto, ele tem que ser amigo para tudo. E não, as pessoas não são assim. Assim como tem amigo que não gosta das mesmas coisas que eu gosto, tem outros que gostam. E esses amigos não têm os mesmos ideais que o outro teria, que eu gostaria que o outro tivesse. Então são individualidades que eu aprendi a colher de cada modo a que me é oferecido, que me é ofertado. Então, alguns amigos não vão entender a minha realidade. E citando esse próprio exemplo aí de um amigo que não vá ter relação comercial, ou um amigo que tenha relação comercial, ou ele tenha uma obrigação de ter. Maioria, vamos falar que 90% dos meus amigos nunca fizeram serviço comigo. E fizeram com os outros. Então, eu vou tomar raiva deles por isso ou não? Eles não apostaram no negócio? Tudo bem, lá no início isso me chateava. Porque era o meu ideal e até um propósito de lealdade, que eu faria o que eles não fariam por mim. Só que isso não é um princípio deles, é um princípio meu. Aí volta o mesmo critério de individualidade. Então eu não posso colocar a atribuição do meu pré-conceito ou do conceito que eu tinha sobre o que era ideal daquilo para o meu amigo. Então a gente tem esferas de amizade. Muitos agora vão saber disso porque estão ouvindo agora, mas talvez eles nem pararam para pensar. Então eu não tenho isso como uma regra e não tenho uma fórmula. Como que eu vou separar o amigo que é do network e como que é o amigo do dia a dia? Hoje eu tenho amigos que eu chamo de amigos sim, que são de network e amizades. Pessoas que eu jamais imaginei, que são empresários maiores, muito aquém de onde eu estou, que eu admiro muito e que tem muito a aprender. O que eu olho são os princípios. Esse cara tem o mesmo norte que eu tenho, ele tem os mesmos princípios de família, tem os mesmos princípios de perspectiva de vida, de ambição, de condução do negócio. O olhar que eles têm para o ser humano é o mesmo. Então pronto, isso já é um fator mais preponderante para eu desenvolver ou não mais essa relação. Hoje eu tenho conseguido fazer isso. Então, outra coisa que vai surgir é como que você chega nisso? Não, essa resposta não existe. Dentro desse caminho de tentar fazer, que é o empreendedorismo, a gente tem a oportunidade de conhecer essas pessoas e cada vez mais esse network vai subindo. Tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. Então, resposta certa, não existe. É um aprendizado constante. Aprendo com pessoas que somam e conheço pessoas também que tendem a destruir o meu negócio. Então, recentemente eu passei por uma situação dessa, conheci umas pessoas que tinham as ideias completamente diferentes de mim e entendi, em 2 dias ali de conversa, entendi que o norte não era aquele. Mas esse feeling eu fui adquirindo. Se eu fosse pegar isso há 7 anos atrás, quando eu comecei, certamente eu teria me entregado e entrado num caminho muito perigoso. Então, a experiência e a caminhada favorece para a gente filtrar o que é melhor, o que não é, o que é viável, o que eu vou levar para a vida ou o que eu vou deixar para lá. Então, esse feeling dessa caminhada vem sendo adquirido. Então, continuo nesse processo. Não entendo isso como um ata determinado que é assim ou assado, X ou Y, não. Continuo aprendendo diariamente. E você acha que essas pessoas, você falou que coloca, né, cada pessoa numa caixinha, né, num nível de amizade, essa é para dinheiro, essa é para conselho e tal. Você acha que ao longo da vida, né, ao longo do tempo, com amizades mais duradouras, com relacionamentos profissionais mais duradouros, essas pessoas mudam de caixinha? Ou elas, se a pessoa está naquela caixinha, ela não muda, ela vai ficar naquela caixinha ali para sempre? Sim, né? sim. Aí volta, o único critério que eu não negocio é a lealdade.
Isso eu sou extremamente leal aos meus amigos. E se eu noto que essa lealdade não é correspondida, já aconteceu. Tem gente que não existe em caixinha nenhuma mais. Eu literalmente quebrei laço de amizade. Justamente por não enxergar que o propósito era igual, similar, ou que quebrou um ciclo, para mim era inegociável. Então, essas caixinhas estão abertas. Eu enxergo que isso tem um peso, mas ela não entra como uma coisa definitiva na minha vida, não. Quando você falou também de network, assim, com relação a relacionamentos profissionais, que hoje você se relaciona com pessoas que estão muito além de onde você está, eu não sei se eu posso te perguntar como você encontrou essas pessoas, porque é uma pergunta muito vaga, mas assim, você tem alguma ação para que essas pessoas cheguem até você, ou você chegue até elas, assim? Tem algum, por exemplo, quando você pensar, eu gostaria de manter um relacionamento profissional com fulano de tal, que eu admiro, tal, eu gostaria de ter. Você tem alguma coisa que você faça para se aproximar dessa pessoa, ou só se o acaso trouxer a pessoa para perto de você? Um pouco dos dois. Primeiro eu vou responder pelo meio, que eu acho mais fácil. A manutenção dessa amizade é uma escolha. Então, assim como esse exemplo que eu citei há pouco de um potencial negócio que me faria mal, que me derrubaria, eu enxerguei que é uma amizade que eu não preciso manter. E se eu levo para outra esfera, eu tenho amizades dentro do âmbito corporativo que eu enxergo que são extremamente positivas. E por que e como que eu noto isso? Às vezes são pessoas que nem precisam me ouvir. Eles estão literalmente muito mais longe do que eu estou e essas pessoas me ouvem. Não enxergo que eu saiba mais do que alguém, nem nada disso, pelo contrário. Cada vez que eu olho para o ano anterior, é meio que uma sensação de vergonha do que eu poderia ter feito melhor. Mas quando eu estou com essas pessoas e elas me ouvem, é extremamente gratificante. É uma troca que eu não reconheço como equivalente, porque eu não estou à altura delas, mas mesmo assim elas os fazem. E essas pessoas me falam a mesma coisa em contrapartida, que gostam da companhia, gostam de estar, então entendo que de alguma forma eu estou somando. Não sei como, e literalmente às vezes eu não enxergo como, mas é o tipo de relacionamento que eu tenho prezado pela manutenção. Como que eu crio isso? A maior parte através do próprio trabalho, são parceiros de negócio, clientes em comum ou fornecedores. E aí a gente vai estreitando laço. No dia a dia, suponhamos aqui uma loja de roupa. Uma vendedora tem um network infinito ali o dia inteiro, cara. Toda hora ela lida com um público de diversas hierarquias, diversas culturas. Então ela tem a oportunidade de conhecer várias pessoas. Dentro dessas conexões é que eu tento explorar o que tem dentro das pessoas. Porque negócio nada mais é do que relacionamento. Isso eu enxerguei desde o início da caminhada ali e falei, eu preciso melhorar o meu relacionamento. Que é literalmente um processo também. Eu nunca fui uma pessoa comunicativa demais, nunca fui de muitos amigos, sempre fui mais na minha e mais restrito. Então eu enxergo que isso é um aprendizado e é uma tentativa e erro. Hoje eu erro menos, mas é uma tentativa e erro, não tem uma fórmula também não. Acho que essa é uma das coisas que o pessoal mais vai ouvir. Não tem fórmula para nada dentro de negócio. A gente tem alguns indícios de que dê certo ou dê errado, mas fórmula para dizer, faça assim que assim funciona, faça de outra forma que não funciona. Isso, infelizmente, eu não consigo distinguir ainda não. Confesso que eu estou na jornada e esses apoios, essas buscas que eu venho tendo, têm sido cada vez mais assertivas. O que eu posso deixar de conselho é, com o passar do tempo, cada vez menos a gente erra. Ou cada vez a gente erra menos para que esses tombos sejam mais suaves, não prejudiquem tanta gente. Então, quando a gente fala de network, o seu network que você criou, e a gente pode falar assim então, porque há uma intencionalidade. Sem dúvida. Né? Não é uma coisa assim, se alguém chegou para mim, aí a gente teve um relacionamento comercial. Se por acaso alguém me apresentou fulano, a gente teve um relacionamento comercial. Não é assim, né? Você é intencional.
Pode acontecer. Aham. Às vezes eu tô... Mas você acha, por exemplo, que um negócio daria certo só ocasionalmente? Sem a intencionalidade de criar relacionamentos? Potencialmente sim, ocasionalmente não. Aham. Porque ó, eu tenho amigos em comum que são empresários, estão num ramo que eu gostaria e tem uma troca muito grande, que tem um ramo completamente distinto do meu. Conheci porque é amigo de relacionamentos em comum. Então, de qual outra forma que eu conheceria essa pessoa? A gente desenvolveu um vinho de amizade e eu enxerguei uma troca tão grande quanto, em segmento completamente distinto. Então, eu enxergo isso tanto de uma forma intencional como ocasional. Não posso dizer que eu busco isso ou eu exploro isso visando esse interesse. Não, esse nível eu acho que não existe. Mas se eu enxergo que existe capacidade potencial, é óbvio que eu vou estreitar os laços ali dentro. Então, na verdade, você encontra essas pessoas por acaso, digamos assim, né? E aí, quando você olha e vê potencial de relacionamento, você coloca intenção naquilo. Sim, sem dúvida. Maravilhoso. Sem dúvida. E você falou uma outra coisa que eu concordo plenamente quando você fala que negócio é relacionamento. E fiquei feliz de saber que você enxergou isso desde o início. Eu não. Eu demorei muito tempo para enxergar que negócio era relacionamento. Porque eu também não sou muito boa, quer dizer, não era, eu acho que agora eu acho que eu sou. Eu não era muito boa de relacionamento e eu não enxergava isso como um ponto necessário. E eu acho engraçado você falar isso, porque além de homem, no caso, usa mais a racionalidade do que a gente, né? Nós mulheres que usamos mais a emoção do que a razão, vocês já usam naturalmente mais a razão do que a emoção. E engenheiro, né? Então, assim, 2 mais 2 é igual a 4, né? O cara das contas, da racionalidade, e nesse sentido você enxergou que não é só a racionalidade, porque relacionamento não é racional, né? Sem dúvida. Não é racional. E eu fico feliz de saber que você chegou no início, porque eu demorei muito. E eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam isso, né? De que se você tem um negócio, mas não é bem relacionado, seu negócio não vai crescer. Exatamente. Não dá, né? E quando a gente fala de bem relacionado, não é um relacionamento só de amizade, como a gente está falando aqui. Tipo, eu tenho meus amigos, então eu sou bem relacionado. Não. O negócio, ele depende de network mesmo, né? De relações comerciais. E aí volta ao mesmo tema. São níveis de relacionamento. Independente se o relacionamento é mais íntimo, de amizade ou não, são níveis de relacionamento. Eu tenho relacionamento com meus funcionários. Então, o que são relações? É toda interação com outro ser humano. E tudo, se a gente for parar para partir dessa premissa de que é aprendizado, o tempo inteiro tem troca. Então, não é porque eu estou trocando com um funcionário que eu estou aprendendo mesmo, não é porque eu estou lidando com alguém de graduação menor ou maior que eu estou aprendendo menos ou mais, é o contrário. Relacionamento é importante porque cada um tem um motivo para ter chegado ali naquele momento. E essa troca de informações de como fulano chegou ou como ciclano voltou ou para onde fulano está indo ou para onde deu errado esse ponto de partida é o que eu enxergo como estratégico. Mas não foi desde o princípio. Eu enxergava que eu precisava me conectar com pessoas. Mas isso nunca foi claro a ponto de falar, vai por esse caminho, faz isso. Não, isso sempre foi um aprendizado literalmente. Tanto que até hoje eu não tenho sociedade, porque eu enxergava isso como uma coisa limitante, não tive boas experiências vendo outros sócios, porque tudo que a gente vai fazer, pelo menos para mim, era espelho de outras coisas que estavam certas. E eu via isso como uma coisa cada vez mais distante. E hoje eu já penso completamente diferente. Hoje eu tenho uma cabeça muito mais aberta para entender isso, por causa desses relacionamentos. Então, é sempre uma troca, é sempre uma evolução e um aprendizado constante. Não acho que tenha também essa matriz determinante que fala, é X ou Y, não. O tempo inteiro. Relacionamento é cultivável e de várias esferas.
Obviamente é mais difícil a gente desenvolver amizade depois de velho. Quanto mais velho a gente fica, mais ranzinho a gente vai ficando, mais o cano da gente vai ficando e menos amigos a gente vai desenvolvendo. Porém, esse núcleo sociológico, a gente foi feito para conviver em sociedade, então não tem como eu me negar isso. E cada vez mais eu tenho aprendido que esse nível de relacionamento mais aprofundado, essa troca de informações com pessoas, seja no âmbito profissional ou pessoal, é o que vai me levar para algum lugar ou não. Então, eu digo que é um processo. E eu estou nesse processo e dentro de uma ou outra dificuldade, aprendendo e absorvendo o que eu tenho de melhor dentro desses processos. Basicamente é isso. E aí você falou uma coisa que eu também acho interessante, que é a respeito da gente ter o que aprender com todas as pessoas, né? Da gente não pensar só que a gente tem que aprender com quem está mais alto que a gente, né? A gente pode aprender com quem está teoricamente abaixo da gente, porque as pessoas não sabem tudo de tudo, né? Então, tem algumas questões que talvez eu seja melhor e talvez você seja pior. E eu falo isso para você com muita tranquilidade, porque a gente já trocou muito com relação a isso, né? Então você já me perguntou coisas, eu já te perguntei coisas e muitas vezes de áreas distintas, né? Que, por exemplo, no caso desse projeto aqui, é um projeto que você nunca fez, né? E mesmo assim você me ajudou muito nas nossas trocas e nas nossas conversas. Então, eu achei extremamente interessante isso, assim, de você perceber isso, que a gente pode aprender com um funcionário, que a gente pode aprender com alguém que esteja acima da gente, né, ou com qualquer outra pessoa. E eu acho que muito disso é se a gente tiver disposição de aprender, que eu acho que infelizmente nem todo mundo tem. Você concorda ou não? Assim, você acha que a gente só aprende quando o outro quer ensinar? Ou a gente pode aprender porque a gente quer aprender? Concordo plenamente. Lá no início, a graduação. Eu aprendo tendo uma graduação, eu vou ouvir quem tem uma graduação. Não, isso eu acho que é idiotice e é só o ego falando, né? A gente não tem essa prepotência de achar que sabe mais ou menos. Inclusive o convite para estar aqui nessa entrevista, desde o princípio eu falei, Gisele, não tem nada para falar, não tem nada para ser dentro desse cenário do que as mulheres pregam e do que é empreendimento, do que é sucesso. Eu estou na jornada ainda, então eu não tenho nada perto de onde eu pretendo chegar. Eu enxergo outros empresários, sim, que são aqui em Arcos a gente tem vários, eu não vou citar nomes porque eu não sei, eu posso esquecer de alguns e fica ruim, mas tem vários que já são perenes, são mais velhos e que atingiram patamares aqui que se eu chegar a um terço do que eles conseguiram, eu tô muito realizado. Então, qual seria o caminho ideal para fazer esse caminho do conhecimento? É fácil a gente olhar para trás e falar, olha, hoje eu não teria graduado na engenharia civil. Eu teria pego esse dinheiro e aplicado conhecimento de outras formas. Mas é também como chorar o leite derramado e olhar para trás de uma realidade que me proporcionou outras coisas e me abriu o leque para visões que eu não tinha antes. Então, a graduação foi totalmente útil? Não. Aproveitei tudo que eu tinha da graduação? Também não. Mas o aprendizado que eu tive na jornada, eu não teria se eu não tivesse feito. Então, a gente não vai ter ônus e não vai ter só bônus de tudo que a gente faz. A gente vai ter o ônus também. Então, hoje eu acredito muito mais do que eu acreditava antes. Antes eu era até cético com isso. Que conhecimento a gente não precisa buscar dentro da graduação. Então, culturalmente, pela mesma cultura familiar que eu tinha, eu acreditava, precisa estudar, formar, entrar na graduação e aí ser sincero no mercado de trabalho. Isso é cultural, está no sangue da gente, isso é enraizado desde criança. Depois que eu entrei para isso, hoje eu enxergo toda forma de conhecimento como válida. Inclusive, algumas dessas pessoas que eu tenho como network hoje, nem tem graduação. E estão muito longe em comparação ao que eu quero chegar. Então, eu não posso afirmar que esse conhecimento ele é acadêmico ou não. Eu sou a favor do conhecimento. Se você não tem condição de fazer uma graduação, que leia livro,
que busca conhecimento de outra forma. Podcast aí tem adoidado, tem tanta gente, tanto conteúdo gratuito hoje, até no YouTube. Essa própria troca que a gente tem no dia a dia, com roda de amigos, também acho fundamental, sempre absorver alguma coisa. Então, conhecimento. É importante com quem você anda, para onde você vai e onde você busca conhecimento. Porque eu vejo muita gente hoje falando que é difícil a oportunidade, é difícil sair desse lugar que eu estou ou ir para um outro norte, mas não busca conhecimento, não busca ficar o dia inteiro folheando Instagram, o dia inteiro folheando, e reclamando da vida, falando que as coisas estão difíceis, falando que não dá certo, mas não tem uma iniciativa de tentativa ou busca por conhecimento. Muitas vezes com medo de fracassar, né? Ou não, ou a própria inércia de falar, não vou fazer nada, o nada. Hoje a geração mais nova está passando muito por isso. Tem muito conforto, tem tudo na mão e não precisa fazer nada para correr atrás. Então, opta às vezes por não fazer nada e esperar, simplesmente fica ali por osmose. Então eu não enxergo que seja simplesmente por não conseguir ou por falta de preparo, falta de iniciativa, que é o pior. Porque conhecimento está ali. Então falta coragem só para falar, vamos enfrentar, vamos escolher. Se você não tem nada no momento, que é o que eu fiz durante muito tempo, isso eu lembro que o meu primeiro escritório foi no meu quarto. Todo dia eu ficava, e no início é assim para todo mundo, trabalhava um mês, ficava 2 sem serviço, sem dinheiro. Então todo dia eu estava pronto, estava com a roupa de trabalho, do horário de trabalho, tudo certinho. Na hora que a oportunidade chegar e na hora que as coisas que eu estou plantando derem frutos, eu estou pronto. Que é iniciativa, você está disposto e se dispondo a fazer uma coisa que não depende só de você. Então não adianta a gente ficar olhando para a plantação, que eu acho que é o cenário mais lúdico e visível que a gente tem, a gente fica olhando para o terreno, sem a plantação, e esperando a semente para lá. Não vai acontecer. Então eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que plantar. Vai chover? Não sei. Vai dar certo para as coisas, eu vou colher fruto disso? Pode ser que venha uma tempestade muito forte e eu perca a lavoura inteira. Mas é uma resposta que eu não tenho. O que cabe a mim é plantar. E é o que eu vejo que as pessoas mais deixam de fazer. Então, essa iniciativa de busca por conhecimento antecede sempre o processo. Então, se tem uma coisa que eu posso recomendar para todo mundo é conhecimento. Leia livros. Se você não gosta de ler, vai em podcast. Tem esse podcast em audiolivro. Tem muita gente boa no YouTube mesmo para ensinar as coisas. Dentro do seu nicho, eu tenho certeza que tem algum segmento de alguma coisa que vai agregar para o seu negócio. Ficar parado e achar que sabe tudo, você já está fadado ao fracasso. Isso é a única unanimidade que eu tenho consciente hoje. E se você pudesse escrever uma mensagem no WhatsApp e essa mensagem fosse entregue a todos os empreendedores do mundo, assim, o que estaria escrito nessa mensagem? Vai pelo obstáculo. O caminho mais difícil é o que você tem que percorrer. Só isso. É a que eu mais indicaria, porque eu mesmo, hoje, atualmente, a empresa está passando por uma situação delicada e uma crise bem complicada. Mas vamos falar, a resiliência e a forma de conduzir durante esse processo todo me fizeram enxergar que isso é só uma fase. Claro. E esse processo de chegar a esse ponto, por diversas vezes a gente chega em situações desesperadoras. E a tendência do ser humano é buscar sempre conforto. A gente vai sempre falar, eu não quero passar por isso, eu não quero estar ali, e a gente sempre vai tendendo a isso. Só que assim como coisa boa, coisa ruim também passa. Então, às vezes o que a gente erra é enxergar esses obstáculos. Eu quero pular isso aqui. É óbvio, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar aperto, mas é necessário. E é nesses apertos aí que a gente aprende mais, que a gente cresce mais, que a gente dá a volta por cima. Caiu, as coisas estão difíceis, procura cair para cima. Então são esses propósitos. Tem o obstáculo, é o caminho, vai por ele. Maravilhoso. Queria te agradecer muito
por ter aceitado o meu convite e por todas as trocas que a gente teve para que esse projeto nascesse, pelo apoio ao evento ao vivo, Mulheres que Empreendem, e te falar que você é uma pessoa admirável. Eu te admiro muito mesmo. Obrigada. Eu não acho, não. Mas eu acho, é o que eu que agradeço. De novo, é um privilégio gigante participar e ver o resultado desse projeto que você vem fazendo, que eu acho maravilhoso. Então, é um privilégio muito grande participar disso e ver que isso está crescendo cada vez mais. Então é isso, a gente está encerrando mais um programa do Mulheres que Empreendem online. Te espero na próxima semana.